Fala aí, galera, começando aqui mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje vamos acompanhar o que o pessoal lá do Sport TV News falou aí sobre essa derrota do Cruzeiro. Jogou mal, perdeu aí para um time que tá lá embaixo. E eles comentaram aí sobre essas fragilidades do Cruzeiro aí, que não tem um elenco tão forte como os dois grandes aí, Flamengo e Palmeiras, né? Então acompanha aqui comigo, já deixa aquele like, se inscreve e bora acompanhar o vídeo. No Mineirão. O Caio Jorge, o artilheiro, até fez a parte dele logo no começo do jogo, um gol relâmpago aí, né? O Caio Jorge que chegou a 13 gols marcados no Brasileirão, é o artilheiro do campeonato, mas aí o Galeano fez 2 gols e virou o jogo, vitória do Ceará lá no Mineirão, amigos. O jogo começa com erro já do Bruno Ferreira, né? E é muito claro que ele, chuta a bola, chão, e é na largada ali. Aí o Caio Jorge faz 1-0 e a sensação que a gente tem é de que o Ceará vai entrar em colapso, né? Porque o Ceará tem um time tecnicamente muito limitado, apesar de ser muito bem treinado. O Condé tem ajustes de jogo assim que são elogiáveis, né? No jogo passado contra o Mirassol, eu comentei essa partida, inclusive, o Ceará criou muitas oportunidades, só que não criava com a qualidade, ou pelo menos não caía nos pés certos, né? Ou no momento certo do jogo. Enfim, criou demais, não foi feliz e fez ao contrário essa partida, fez o jogo que o Mirassol fez com ele no jogo passado. Teve 2 grandes oportunidades, aproveitou as 2 grandes oportunidades. O resto é a gente discutir o que aconteceu com o Cruzeiro, por que teve tanta dificuldade. Não é aquele jogo que você vai... apesar de a gente estar vendo várias oportunidades em série do Cruzeiro, esse lance foi anulado, não é aquele jogo que você vai dizer assim, o Cruzeiro amassou, foi infeliz, merecia ter vencido e não conseguiu o resultado. Não, tem muito mérito na construção do resultado do Ceará. Eu acho que assim, é difícil a gente falar o que falta ao Cruzeiro, ou o que faltou nesse jogo. Eu vou tentar pegar algo parecido com o que aconteceu na semana passada contra o Juventude. Aí alguém vai olhar assim e falar, esse cara é maluco, o Cruzeiro venceu o Juventude por 4-0. Mas se a gente olha os 30 minutos iniciais daquela partida, Cruzeiro e Juventude, foi um jogo em que, diante de um adversário que marcava muito atrás, o Cruzeiro não conseguiu encontrar tantas soluções criativas assim. E isso aconteceu também um pouco contra o Corinthians. Né? O Cruzeiro teve volume hoje, poderia até ter vencido o jogo, caso finalizasse melhor algumas jogadas. Mas eu acho que ainda é uma equipe que falta amadurecer nesse sentido. Né? Se sentir mais confortável quando as equipes dão a bola ao Cruzeiro, basicamente, o tempo inteiro. Por mais que o Ceará tenha buscado sair um pouco mais, né? Fatalmente um gol logo no início, aos 4 minutos, muda totalmente a estratégia que o Léo Condé tinha preparado para o jogo. Mas em alguns momentos da partida foi um Cruzeiro que não se sentiu tão confortável quando fez algo diferente daquilo que ele faz muito bem. Quer pressionar a saída de bola e definir rápido o ataque, ou baixar um pouquinho o bloco de marcação e roubar na linha de meio campo e acelerar com o Caio Jorge, principalmente, para conseguir fazer os gols. Por falar em Caio Jorge, a média de gols dele é muito positiva no Campeonato Brasileiro. A gente tem tido artilheiros que têm feito gols ali, menos de 20 gols, tem se tornado o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Caio Jorge já fez 13 em 16 jogos. Ele fez o 16º jogo dele hoje, nessa edição de Brasileirão. É difícil, né? Geralmente o segundo turno ele é mais complicado, é mais difícil. As equipes, elas melhoram do primeiro para o segundo turno em sua grande maioria. Então é complicado você manter essa média para o segundo turno. Mas ele caminha a bons passos para ser um artilheiro com mais gols das últimas edições do Campeonato Brasileiro. Tem jogado muito bem. É claro que hoje o torcedor do Cruzeiro não quer saber muito disso, né? Mas ali na frente pode querer saber. Um tropeço dentro de casa, para mim, não tira o Cruzeiro da situação ali de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Todo time vai oscilar nesse campeonato, né? Não tem um time que não vai oscilar. E a oscilação do Cruzeiro chegou. Depois de 3 meses. O Cruzeiro não perdia há 3 meses um jogo oficial, né? Desde uma derrota para o Palestino na Copa Sul-Americana. Isso é muito relevante da gente citar. O Ceará vinha de 3 derrotas seguidas, né? E foi quebrar essa sequência, voltou a vencer, se recuperou aí no campeonato, justamente contra o líder Cruzeiro em Belo Horizonte. Aí o Ceará sobe para a 9ª colocação na tabela, tem agora 21 pontos. O Cruzeiro segue lá no topo com 34 pontos, mas o Flamengo, que está na cola, ainda joga hoje, e essa é a preocupação da torcida cruzeirense. O Flamengo joga contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Vai ter cruzeirense torcendo pro Galo? Ixi, ou contra o Flamengo? Como é que faz agora, hein?
Porque tem aquela retórica, né? Continua torcendo só pelo Cruzeiro. Tá bom, né? Que o campeonato Se o Cruzeiro fizer a longo. parte dele, já dá certo. O Cruzeiro está pagando o preço agora, não só de quem é líder, visado, cada vez mais estudado, mas de quem é líder, tem um time titular e precisa mantê-lo. Porque é natural que você vai sentir falta de grupo e isso, com o tempo, vai te pesando também um pouquinho mais. O Cruzeiro está pagando um pouco por isso agora. Hoje não jogou o Christian, né? Que é um jogador fundamental para esse time, de recuperação de bola, de gerar mais volume. O Leonardo Jardim tentou o Eduardo a partir do lado direito e acabou não funcionando da mesma maneira. Depois inverteu, o Fagner também não estava bem, o Wanderson não Teve fez até um boa gol partida. anulado, né? O gol do Eduardo foi anulado, né? Não, o Wanderson saiu no intervalo, né? Saiu no intervalo, o Wanderson, entrou o Marquinhos. E aí, o Cruzeiro ainda tem 2 jogos a mais também, né? A gente está falando ali que o Flamengo está na cola, você vinha fazendo essa análise, né, Lino? O Cruzeiro tem 17 jogos disputados até agora e o Flamengo tem 15 jogos, né? Então a gente chega aí na metade, quase na metade do campeonato, mas com essa diferença, porque 2 partidas, enfim, representam aí 6 pontos, né? Então é uma tabela que ainda vai mexer bastante. O Palmeiras também está a uma vitória de passar a equipe do Cruzeiro com 2 jogos a menos, então tem duas equipes que ameaçam realmente a posição do Cruzeiro nesse momento. Né? Num único jogo, Palmeiras ou Flamengo, e eles têm 2 a menos que o Cruzeiro, eles podem passar o time do Cruzeiro. Vamos ouvir o treinador do Cruzeiro, então, Leonardo Jardim. Bem, eu acho que o jogo até aquele gol que nós, não sei bem o tempo que nós fizemos e foi anulado, o segundo gol que foi anulado, nós estivemos por cima do jogo. Depois acabamos por perder um pedacinho o rigor em algumas situações, alguns passos falhados e o adversário reagiu. Reagi quando nós estávamos empatados e procuramos a vitória com a colocação dos jogadores mais ofensivos. Num lance de contra-ataque, o adversário acaba por fazer 2-1. Depois a história foi o Cruzeiro a tentar colocar todos os seus jogadores ofensivos em campo, criar um jogo mais ofensivo. Criamos algumas situações, mas hoje, principalmente nesse período, o último passo, o remate não aconteceu. Acho que isto é o retrato do jogo. Em relação à segunda pergunta, qual era a segunda pergunta? Que vem sendo feito um trabalho e o torcedor que está indo para casa não é terra arrasada, não é que o trabalho está sendo errado, nada disso. O futebol é um processo, não é? O futebol é um processo e a derrota também faz parte do processo. Claro que estamos insatisfeitos porque este grupo de trabalho e os nossos adeptos vinham de uma série magnífica, 15 jogos sem derrotas, e a derrota dói, não é? A derrota dói, mas temos é que tirar as ilações que são necessárias, saber o que é que tivemos mal hoje para voltar a corrigir, para conseguir uma série de vitórias outra vez de seguida, porque todos os campeonatos existem as derrotas, as vitórias e os empates. Como eu já vos disse, não é no momento de ganhar um jogo que eu acho que somos a melhor do mundo. No momento que tivemos uma derrota, também foi um jogo que não aconteceu. Com certeza que eu sou responsável por perdermos o jogo, mas faz parte do processo de futebol. Jardim, você já chegou a dizer várias vezes que o planejamento é o Cruzeiro voltar à Copa Libertadores. Você disse várias vezes também que é jogo, que quando perde não é o pior time, quando ganha também não é o melhor time. Agora eu queria que você falasse a respeito desse elenco do Cruzeiro. O Christian não veio para o jogo hoje, o William também não. Como que está essa questão aí de reforços para o Cruzeiro? Se você já conversou, né, com a diretoria em relação a jogadores que possam ser tecnicamente diferentes, que tenham, né, qualidades diferentes daqueles que você tem em campo? Ou você acha que com esse elenco dá para chegar até o final? Você acha que o elenco está certinho, está justo? Ou você precisa de mais coisa para esse atual elenco do Cruzeiro conseguir bater o objetivo no final do ano que você deseja? Claro, o nosso objetivo foi sempre muito claro. Com certeza que uma vitória hoje, eu até falei isto com os jogadores, podia criar ali já um espaço do quarto, o quinto e o sexto, que eram aquelas equipas que estavam ali também para chegar ao Libertadores. Não aconteceu. Temos que seguir em frente.
Em relação aos reforços, eu acho que principalmente 2 pessoas do clube já vieram publicamente falar sobre reforços. Não é a minha forma de ser. O clube tem um departamento altamente profissional e tem pessoas que são responsáveis por isso, para tomar decisões e para recrutar jogadores. Com certeza, o que é que o treinador quer? O treinador quer um elenco deste tamanho. Para entrar tem que sair, não podemos ter 30 jogadores, porque não é isso que nós pretendemos. Pretendemos sim ter um elenco equilibrado e um elenco com cada vez melhores jogadores. Se eu estou satisfeito com estes jogadores, estou, porque estes jogadores acho que toda a gente deve estar satisfeito com eles, porque o que eles valeriam quando chegamos aqui e o que valem hoje em dia, as pessoas não podem ser de memória curta, porque isso incomoda-me muito. Mas em relação a melhorar, acho que temos o objetivo como todas as equipas têm, mas com certeza, não sei, não está do meu lado, não sou eu que lidero esse processo, mas com certeza que não vamos fazer como alguns dos nossos rivais que têm outros objetivos fortes e fazem um investimento para cumprir esses objetivos. A gente quer jogadores para melhorar o efetivo, é isso que nós queremos. Zé, vai cair alguma coisa aqui no estúdio, cara. Pô, treinador que não pede contratação depois de derrota, treinador que diz que não precisa de jogador, cara, que nem sabia disso. O mundo está mudando, ou pelo menos apareceu alguém diferente, né? Bom, o Cruzeiro investiu bastante, né, na janela de transferência ali do final do ano passado, né, início de 2025. Mas vale lembrar um ponto importante nisso, hein? Leonardo Jardim, fatalmente, se ele estivesse no clube, algumas dessas contratações não teriam sido feitas. O perfil de jogo dele é diferente do que o Cruzeiro tentou montar no início do ano. Tanto é que jogadores que eram tidos por nós, inclusive, né, como pule de 10 para ser titular. Dudu, Wallace, né? O Dudu não está mais no clube, o Wallace mal entra, é a 4ª opção para ser volante. Tendência a cair ainda mais com a volta do Matheus Henrique agora. O Cruzeiro fez contratações midiáticas, né, no início de ano, enfim, que... Não se preocupou tanto com o equilíbrio da equipe. E ele fez isso, eu sempre falo sobre isso aqui, né? O dia 13 de abril é o dia, para mim, do marco de virada do Cruzeiro. É um empate do Cruzeiro fora de casa com o São Paulo por 1-1. Ali o Cruzeiro é melhor que o São Paulo, inclusive, um pouco melhor que o São Paulo no Morumbi. Não vence o jogo, mas empata por 1-1. E a partir dali o time começa a crescer. Começa a ganhar uma outra característica. Jogadores que eram titulares importantes vão para o banco. Dudu nem está mais no clube. O Marlon não está mais no clube, que era o titular da lateral esquerda também. O Wallace vai para o banco. Ganha o Bahia na sequência. Ganha o Bahia na sequência. Acha um time titular. Isso. E a partir dali vai trabalhando. O time até tem umas osciladas na Sul-Americana, mas com a equipe mista, né? Equipe mas reserva. A Sul-Americana já tinha ido, já tinha perdido as 3 primeiras. Isso aí. Então, assim, é bem legal isso que o Lino citou, né, do Leonardo Jardim. É porque a gente está cansado de ver isso, né? O treinador está no processo ali do dia a dia. Às vezes, depois de uma vitória que o time jogou mal, ele não fala sobre isso. Mas vem uma derrota, às vezes o time até não jogou tão mal assim na derrota, mas ele tem a primeira oportunidade que ele tem de pedir reforço. Não, é o que ele diz, né? Nesse trecho da entrevista coletiva do Leonardo Jardim que a gente acabou de acompanhar, ele disse: a derrota dói, mas faz parte do processo. E o Cruzeiro nem vai ter muito tempo de se lamentar, porque já vira a chave aí para a Copa do Brasil, né? O Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil, com 6 títulos, e joga as oitavas de final contra o CRB. A gente ouviu um trecho do Leonardo Jardim, vamos ouvir também Léo Condé. Esse aí deve estar comemorando bastante. Mas está pedindo contratação. Mas o Ceará precisa. Vamos ouvir então Léo Condé, treinador do Ceará. A vitória gigantesca, né? Podemos classificar assim, vencer o Cruzeiro aqui no Mineirão é sempre muito difícil, em qualquer circunstância, né? E principalmente no momento deles, atual líder do campeonato. Então, um momento não tão bom nosso, né? Talvez o primeiro aí na temporada. E a equipe teve muita personalidade para jogar esse jogo. E principalmente, né, uma fatalidade que aconteceu com 3 minutos no lance do Bruno. Então o cenário pior possível e a equipe mostrou mais uma vez maturidade,
força, né? Todos eles ali se uniram e conseguiram fazer uma brilhante partida e construir essa vitória fantástica, né? Primeiro tempo ali como um todo, no início, até depois do gol, era natural o Cruzeiro exercer uma pressão muito forte em cima da nossa equipe, criou ali umas 3 chances boas de gols, mas depois a equipe foi se assentando dentro do jogo, a gente passou a trabalhar, tocar bem a bola, chegamos ali numas 2 possibilidades reais de gol, e no final, né, conseguimos o gol de empate. No intervalo a gente alertou, sabia que realmente o Cruzeiro iria se lançar para cima da nossa equipe, e a gente teríamos algumas situações de contra-ataque, tinha que tentar acertar pelo menos um para a gente buscar a virada, e foi o que aconteceu. Conseguimos até uns 2, 3 ali, um pouquinho mais de capricho, mas de qualquer forma, no final a equipe se superou bastante e conseguiu essa vitória extremamente importante pelo momento da competição, pelo que representa. E, claro, né, como você mesmo pontuou, a gente espera, né, o apoio do torcedor, que é sempre muito grande, mas dessa vez a gente espera que seja maciço, né, que é um grande jogo contra, né, um grande adversário em um dia bom. Então a gente já espera que o torcedor possa ir se movimentando aí e encher o Castelão no domingo para nos apoiar. Boa noite, professor. Raíza Martins, do Globo Esporte. Na última coletiva, depois da derrota do Mirassol, você tinha falado que pensava em possibilidades, estratégias, já mirando esse jogo contra o Cruzeiro. E, assim, foi surpreendendo, né, a gente com a escalação. O primeiro ponto que gostaria de destacar, a entrada do Marcos Vitor, né, você tira o Marlon, que é uma figura de capitão também dentro de campo, e os retornos esperados nas laterais, mas um meio de campo também mais povoado. O que é que você imaginou ali naquele momento e quanto isso te ajuda a pensar em outras possibilidades para frente do campeonato, né, de variações que o time mostrou hoje dentro de campo e que saiu o resultado positivo? Né? Bom, Raíssa, realmente a gente tem assim, um comportamento padrão de jogo que a gente vem utilizando ao longo da temporada, né, e que nos ofertou bastante resultado. Né? Porém, quando chega em um determinado momento onde as coisas não acontecem com uma certa frequência, você tem que buscar, não só, isso eu estou falando mais na questão da plataforma de jogo, né? Que a gente saiu do 4-2-3-1 e fez um 4-1-4-1, né? Fazendo o setor de meio ali com 3 volantes e uma aproximação maior para formar triângulos, né? Tanto no setor de meio quanto pelas laterais do campo. Então, eles foram muito bem. Ao longo da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, a gente trabalhou muito esse sistema, né? E uma variação também que a gente não utilizou ainda para um 3-4-3. Agora, em relação à entrada do Marcos Vitor, é um jogador jovem, formado no clube, que depois foi para o Bahia. Todos já conhecem, muito bom jogador. Faltava assim, um momento para a gente oportunizar para ele, como a gente já vem oportunizando para outros, né? No jogo contra o Inter foi o Lucas Lima, e daqui a pouco vai ser natural outros jogadores também terem mais oportunidades. O Marlon já fez os 5 jogos em sequência, ele e o William. A gente precisava dar uma oxigenada ali no setor defensivo, porque realmente o desgaste é muito grande, né? O número elevado de jogos num espaço curto, mas o Marcos realmente fez uma grande partida, não só defensivamente, chegou na frente, teve possibilidade de fazer 2 gols, né? Um foi anulado, mas enfim, eu acho que foi uma grande vitória do grupo, do nosso elenco, né? Que o pessoal tem batido muito, questionado. A gente tem boas peças, é claro que o clube está atento, está se movimentando para reforçar, mas não podemos pedir ao torcedor deixar de valorizar o que nós temos aqui. A campanha é uma campanha consistente ao longo da temporada, e a gente sabe que não é nosso time não é chuva de verão, é um time que vem sendo consistente ao longo da temporada, e a gente vai lutar e batalhar muito para ser até o final. Acompanhamos um trecho, então, da entrevista coletiva de Léo Condé. Não pediu reforços, mas disse que o clube está atento para se movimentar, Lino. Quem são os 4 primeiros colocados do campeonato? Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e Bragantino. Essa é a ordem de jogos do Ceará. Só isso. É exatamente essa a ordem de jogos do Ceará. O próximo adversário é o Flamengo, depois tem o Palmeiras, depois tem o Bragantino. Quando você perde em casa para o Mirassol, do jeito que o Ceará perdeu, você pensa, meu Deus, o que vem agora? E aí olha a sequência de jogos do Ceará.
o torcedor entrou em pânico. Esse campeonato, às vezes, não tem lógica nenhuma. Campeonato maluco, né? É muito doido. E começou pelo líder, né? Venceu o Cruzeiro no Mineirão e agora tem a semana para se preparar. A gente viu o Léo Condé falando sobre essa importantíssima, grande vitória do Ceará contra o Cruzeiro, mas já projetando também o próximo jogo e pedindo, né, muito o apoio da torcida, porque terá o Flamengo pela frente na próxima rodada. Verdade, no fim de semana. Eu percebi que ele deu uma tirada de pé na questão do pedir reforço, porque ele chegou a fazer isso em outras entrevistas. O Ceará até teve uma matéria no GE essa semana falando que era o único time da Série A que não tinha contratado nenhum jogador ainda nessa janela e a torcida estava reclamando por isso. Então houve uma movimentação até de entrevista coletiva lá do Lucas Drubis, que é o executivo de futebol. Mas de fato precisa, né? Se a gente for pegar, o Pedro Raul não tem reserva, por exemplo. É o centroavante titular, não tem um reserva, não digo a altura dele, mas alguém que tenha mais experimento em Série A. Essa troca de esquema que ele citou é muito interessante, né? Porque o Ceará jogou o primeiro turno quase todo com a dupla de volantes Dieguinho e Fernando Sobral e o Lucas Mugni à frente deles como um meia. Hoje ele traz o Richardson, que ficou um tempo fora do time em virtude de lesão, para jogar como primeiro volante à frente da linha de 4. E solta mais o Dieguinho e bota no time o Lourenço, que é um volante que tem um bom passe, né? Um jogador que sabe articular bem no meio campo também. Trocou o lado dos pontas também. Geralmente o Pedro Henrique jogava pela esquerda, hoje jogou pela direita. O Galeano, que jogava pela direita, jogou pela esquerda hoje e fez 2 gols. Né? Então, talvez essas mexidas a gente já veja também pro jogo contra o Flamengo. Depois o Galeano foi para a direita, ele vai fazer um gol, inclusive pela direita, com o Fernandinho, que entrou no segundo tempo, arrancando pela esquerda. Fernandinho que foi titular desse time no primeiro trimestre aí no Campeonato Cearense, ele foi titular bastante pelo lado esquerdo do campo. Você perde o Mugni, que é o jogador mais cerebral do time, você ganha mais competitividade, você ganha mais intensidade. Para esse cenário de jogo, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, Bragantino, talvez a gente veja essa formatação ganhar sequência. E o Ceará, embora tenha vindo antes dessa vitória aí, né, de uma sequência de 3 derrotas seguidas, já tinha conquistado uma outra importante vitória contra o Fortaleza, né, o seu principal rival, e agora essa vitória contra o Cruzeiro. Mas você está na linha do Coutinho, né, Lino, que você já tinha sinalizado aí, que o Ceará realmente precisa pensar nessa janela e investir em reforços. O Ceará tem muito problema para jogar dentro de casa. Aquela história do jogo de controle, né, de só ter o Mugni, de usar demais cruzamento para Pedro Raul. Pedro Raul não definiu nenhuma vez nessa partida aí. Por quê? Porque era outro jeito de jogar, de ocupação de espaço, de saída em velocidade, de se fechar. Esse modelo serve muito bem ao Ceará. O Ceará consegue ficar confortável, assim, se defendendo, saindo na boa. O problema é jogar dentro de casa. E se você não constrói boa campanha dentro de casa, você perde estabilidade. Mas nós estamos falando do 9º colocado do Campeonato Brasileiro, time que já tem 6 vitórias. O Ceará merece aplausos e a gente está vendo um monte de defeito ainda. É legal porque tem muito a evoluir ainda o time. E a gente não pode perder de vista que voltou da Série B agora, né? Ceará, porque a gente se acostumou com o Ceará na Série A, jogando Copa Sul-Americana, fazendo boas campanhas de Brasileirão, campanhas seguras, mas o Ceará ficou 2 anos na Série B, né? Teve que se reajustar financeiramente. Então, assim, vai contratar reforço? Vai. Mas não dá para fazer loucura, né? E certamente o clube está muito bem pautado né? nesse... O poderio financeiro não é o mesmo de outros clubes. É um recomeço na elite, exatamente. Né? Sem falar na grama do vizinho, né, cara? O Fortaleza... O comparativo é inevitável. Derrota bem dolorosa aí. O Cruzeiro começou muito bem, né? Na falha do Ceará. O goleiro vacilou. O Caio Jorge não perdoou. Mas depois o Cruzeiro não teve aquele ímpeto, né? Não jogou tão bem. Jogando em casa, né? Contra o Ceará, que tá lá embaixo. Meio de tabela. Deveria ter forçado um pouco mais ali. Tentado fazer mais gols. E acabou tomando um gol ainda no primeiro tempo. O que deveria ser um jogo confortável pro Cruzeiro. Acabou sendo bem desconfortável aí. Fim do primeiro tempo, terminando empatado. E o Cruzeiro, que deveria vir acelerando aí no segundo tempo, acabou dando mole, né? Geralmente o Cruzeiro faz muito gol no primeiro tempo. Dessa vez fez pouco, né? Um só. E acabou levando o outro. Segundo tempo não jogou bem. Talvez tenha jogado no mesmo nível do primeiro tempo. Mas deveria ter feito mais, né? Tinha que ter feito muito mais, porque se queria vencer, tinha que ter jogado muito melhor. É a oscilação, né? O Cruzeiro tem um elenco bem limitado. A equipe titular, quando joga mal, não tem substituto à altura. Então se o Jardim, juntamente com a diretoria aí, né, o Pedrinho, não contratar ninguém, aí vai ficar difícil. Aí vai ficar arriscado até a vaga na Libertadores. O
campeonato é longo, a gente precisa do elenco inteiro, não é só os 11. Porque beleza, quando os 11 jogam bem, não tem pra ninguém ganha no Cruzeiro. Mas quando oscila ali, 2 ou 3 ali, oscila bastante, acabou. E se não tiver um banco ali pra suprir isso aí, já era. Mas agora, foco total na Copa do Brasil, porque a gente, como o maior vencedor aí 6 vezes, tem obrigação aí de chegar longe. Nos últimos anos foi bem lamentável, então vamos tentar chegar aí na final, ganhar esse título aí, né? Os times lá de baixo estão se aproximando, Flamengo, Palmeiras, tá tudo se aproximando da gente aí, né? Por causa dos últimos anos, e a gente precisa distanciar, né? Ficar aí na liderança aí como o maior vencedor de Copa do Brasil. E de todos aí, né, os grandes aí, o time mais fácil é o nosso. Então, é nossa obrigação ganhar aí. O time da segunda divisão, que nem tá tão bem assim na segunda divisão. Então, a obrigação nossa é ganhar. Mas é isso, galera. Já deixa aquele like, se inscreve, compartilha aí com seus amigos, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E é isso. Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo.